tradicional. Mas hoje a gente usa também esse esquema de live para fazer capacitação, para fazer treinamento, para fazer aperfeiçoalização. E a gente tem diversas plataformas que fazem isso. Mas, na verdade, muitas delas não são lives ao vivo, são aulas gravadas, né, que já aconteceram, estão lá disponibilizadas para quem quiser ver, né, para quem comprou aquele curso, quem quiser fazer aquele curso de capacitação. Então, a gente tem muitas plataformas que fazem isso. A mais conhecida, eu acredito que seja a Hotmart, que é uma das plataformas que mais vendem cursos de todas as áreas, né? Não só de capacitação, como de aperfeiçoamento, como também de hobbies, como também de manuseios, por exemplo, trabalhos manuais, que são muito famosos, mas a gente tem inúmeras outras plataformas também. Tem algumas que são específicas para cursos de capacitação, como, por exemplo, a Udemy, a Coursera, e tem outras que a gente nem usa tanto no Brasil, mas que elas existem, como, por exemplo, a Thinkific, como, por exemplo, a Podia, a Systeme, a Kajabi, o Teachable, o Samba, o EAD Box, né? Então tem várias, tem muitas que a gente nem conhece, mas elas existem e elas são famosas no mundo inteiro. Então elas são plataformas que disponibilizam cursos, geralmente são cursos, mentorias, que você pode assistir ao vivo e elas ficam gravadas lá, quando elas estão começando, ou você assiste depois, porque elas estão todas gravadas lá. Agora, e para participar desses cursos de capacitação online, né, o que eu preciso fazer? Geralmente, essas plataformas como a Hotmart, a Coursera, a Udemy, elas têm gravadas, né, as aulas, os exercícios, os tutoriais, ficam lá disponíveis para você. Então, quando você acessa, e existem gratuitos e existem pagos também. Principalmente essas de cursos de capacitação, como o Udemy, Coursera, tem muita coisa gratuita, tem coisa boa e tem coisa mais ou menos, tem coisa que poderia ser um pouco melhor. Mas elas estão lá disponíveis. Então, assim, quem quiser se capacitar, tem várias opções para fazer isso. E é de todas as áreas, não só da área de TI, da área médica, da área de exatas, da área do direito, da área das ciências sociais aplicadas, tem diversos cursos lá que estão disponíveis. Mas geralmente você precisa de um login. O que é um login? É um nome de usuário e uma senha. Então você se cadastra na plataforma, assim como você se cadastrou no Facebook, você se cadastrou no YouTube, você se cadastrou no Instagram, você se cadastrou para ter um e-mail, você se cadastra nessa plataforma também, recebe esse nome de usuário e senha, e aí você tem acesso ao curso. Na Hotmart, a mesma coisa, você compra o curso e aí você tem acesso lá na plataforma a todas as aulas, a tudo que aquela pessoa que produziu deixou lá para você. Então, geralmente, quem controla esse acesso, né, são realmente as empresas que vendem. A plataforma lá fica disponível para os dois lados, para quem é o produtor do conteúdo e também quem é o consumidor daquele conteúdo. Agora, já os cursos de ensino superiores, por exemplo, que a gente tem muito, eles são ofertados por faculdades, por centros universitários, por universidades, e eles utilizam outro tipo de plataforma para fazer esse ensino. E eles são fiscalizados pelo MEC. Então, é totalmente diferente desses cursos de capacitação e de aperfeiçoamento que a gente encontra nessas plataformas como a Hotmart, como a Udemy, como a Coursera, que não são fiscalizados pelo MEC. O MEC é o Ministério de Educação e Cultura, então ela fiscaliza a educação formal, né? Ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante e ensino superior. Então, são outras plataformas, são diferentes. Agora eu trouxe algumas curiosidades aqui sobre as lives, que para a gente ver como são importantes, né, para a nossa vida no mundo digital, nessas nossas habilidades digitais que a gente adquire ao longo do tempo, né, porque cada vez mais a tecnologia está em tudo que a gente faz, né? Então, vamos lá, algumas curiosidades. O Brasil está no top 3 de maior audiência das lives no Facebook. O Facebook é uma das plataformas mais antigas que a gente tem de redes sociais, mas que também serve para vários tipos de capacitação, aperfeiçoamento, vendas, né? Então, o Brasil está no top 3. Então, quer dizer que
Os usuários, que são muitos no Brasil, gostam de visualizar as lives, gostam de participar das lives. Os usuários de redes sociais, aí redes sociais em gerais, eles preferem assistir lives do que ler blogs. Teve uma época que um blog é como se fosse um site cheio de informação sobre um determinado assunto. Mas o blog, ele tinha uma característica de ser mais pessoal. Então a pessoa escrevia ali no blog como se ela estivesse conversando com você. É mais ou menos o que a inteligência artificial está tentando fazer, que é fazer a máquina se comportar como um ser humano, fazer a máquina conversar com você como se fosse outro ser humano. Então, os blogs eram assim, eram textos, mas um texto dialógico que você tinha a impressão que a pessoa estava ali conversando com você. Mas hoje, as pessoas preferem muito mais assistir lives do que ler blogs. Tá? Então, isso é uma realidade no Brasil também. Geralmente, as pessoas de classe A e B dominam a audiência nas lives do Brasil, mas isso não exclui as outras classes.